Vamos seguir agora em frente no Açores Hoje com a nossa rúbrica quinzenal das segundas-feiras, a matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, bem-vindo, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa uma vez mais. Hoje vem falar-nos de um evento que vai abordar as novas estratégias para a aprendizagem da matemática. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, esta semana temos um grande evento que vai decorrer no campus de Ponta Delgada, da Universidade dos Açores, e que vai envolver professores de vários níveis de ensino. Esta iniciativa tem uma comissão organizadora. Eu faço parte dessa comissão organizadora, mas também é justo referir os outros nomes. Fazem também parte da comissão organizadora as colegas Ana Paula Garrão e Margarida Raposo Dias, do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores. E esta iniciativa insere-se numa parceria em curso, desde o início do corrente ano letivo, entre a Universidade dos Açores e a Secretaria Regional da Educação e Cultura, no âmbito do programa Processo Açores pela Educação. E, como estava a dizer, vamos ter formandos de vários níveis de ensino. Temos basicamente duas oficinas em curso, uma para os professores do primeiro ciclo e outra para os professores do segundo ciclo. O que é interessante também referir é que todas as unidades orgânicas que ministram esses níveis de ensino têm pelo menos um representante nessa formação, de maneira a podermos chegar a todos os agrupamentos, todas as unidades orgânicas aqui da nossa região. E como é que irão decorrer essas oficinas? Será de um ponto de vista teórico ou prático? Será de um ponto de vista, há sempre uma fundamentação teórica. Aliás, já aqui no programa falamos um pouco sobre alguns aspectos relevantes, como estudos que revelam como é que o nosso cérebro aprende matemática, e outros aspectos também relacionados com alguns casos de sucesso do ensino da matemática no mundo. Mas tem uma componente muito ligada à prática diária do professor. Portanto, às estratégias para a superação de dificuldades da matemática. Essa é a palavra, é a expressão-chave e é o objetivo de todos esses formandos, que são cerca de 90. Para além dos formandos que referi, também vamos ter os elementos da equipa do programa de formação e acompanhamento pedagógico de docentes da educação básica. Portanto, vamos reunir praticamente todas as equipas que estão no terreno, no combate à superação de dificuldades nos primeiros anos de ensino, e o objetivo é conjugar estratégias. Portanto, estarmos todos, como se costuma dizer, a remar na mesma direção. Será um encontro de partilha de experiências e também onde se podem chegar a novos métodos com o objetivo principal de despertar o gosto da aprendizagem pela matemática. Sem dúvida, sem dúvida. No caso dos formandos do primeiro ciclo, os prof da IA, como já aqui falei, os professores, portanto, com o objetivo de se dedicar à superação de dificuldades no primeiro ciclo, vai haver mesmo um fórum do Prof da IA, onde se vão fazer as partilhas das experiências dos professores das diferentes unidades orgânicas, do Corvo a Santa Maria. Para isso, vamos contar com a presença de dois convidados, o Dr. Richard Bisque, da Ulster State University, e o professor Carlos Pereira dos Santos, do Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações da Universidade de Lisboa. São dois especialistas com larga experiência no âmbito da formação contínua de professores. Aliás, o professor Carlos Santos já tem contribuído também com ideias e com aspectos muito relevantes para a formação dos professores da IA, e vai estar daqui a pouco também aqui connosco. E gostaria só também de referir que portanto, isto deve-se, toda esta formação tem muita logística, e queria agradecer aos vários serviços da Universidade dos Açores por todo o apoio, à Direção de Serviços Pedagógicos da Direção Regional da Educação por todo o cuidado para que tudo funcione à perfeição, e também para dar as melhores condições possíveis aos nossos professores no terreno. E gostaria de fazer um apelo aos professores encarregados de educação e pais. Podem assistir? Podem assistir à sessão de abertura. Nós quisemos... Mas então, antes de avançarmos, vamos só mostrar como é que se vai estruturar os próximos dias, a nível de programação. Nós temos quadros com esta informação, que arranca já a partir de amanhã, neste caso. Vamos
Amanhã, às 4h30, a sessão de abertura, o convite que o professor estava a fazer, que irá decorrer no Anfiteatro C da Universidade dos Açores. Nesta sessão de abertura irão marcar presença os dois convidados, e será para educadores, professores, encarregados de educação e público em geral. De 24, 25 e 26 de fevereiro, sessões de formação para os inscritos nas oficinas Matemática Passo a Passo, estratégias de superação de dificuldades para o primeiro ciclo do ensino básico e as estratégias de abordagem a conteúdos matemáticos do segundo ciclo de ensino básico. Nestas duas oficinas há a programação diferente. Há momentos diferentes, quer de manhã, quer de tarde, estão estruturados, há um programa estruturado para ambas as oficinas. Exatamente. Nós temos temas específicos para o primeiro ciclo e temas específicos para o segundo ciclo. Mas, mesmo assim, há temáticas que atravessam os vários níveis de ensino. E todos os pais, encarregados de educação, professores que nos estão a ouvir, de certeza e que têm filhos nesta faixa etária, de certeza que sabem muito bem que os maiores problemas, ou pelo menos alguns dos maiores problemas no âmbito do ensino da matemática, prendem-se, por exemplo, com o estudo das frações, por exemplo, com a resolução de problemas, e essas vão ser temáticas que vão ser abordadas para os dois conjuntos de formandos, com as devidas especificidades, consoante o nível de ensino, e que vão ser o tema-foco destes momentos de formação. E nós quisemos, para mostrar às pessoas, ao público lá em casa, aos pais e a todos os professores que não estejam eventualmente incluídos na formação, como é que se desenvolvem essas estratégias, como é que se desenvolvem essas metodologias, quisemos então, na terça-feira, amanhã, às 16h30, como a Vera disse, no Anfiteatro C da Universidade dos Açores, abrir para uma sessão aberta ao público. Portanto, nesse dia, amanhã, vão intervir os dois convidados, e vão mostrar um pouco das metodologias, vão focar-se essencialmente nos casos de sucesso do ensino da matemática no mundo e um exemplo muito claro, que já também falamos aqui, é o exemplo de Singapura. Vamos dar destaque ao método de Singapura ao longo de toda a semana e também amanhã na sessão aberta ao público. E quando falamos aqui na questão específica dos carregados de educação que podem assistir a esta sessão de abertura, é uma forma dos próprios pais perceberem as dificuldades dos filhos que as sentem em casa e como é que poderão ajudá-los no desempenho educativo em casa, neste caso com os filhos. Sem dúvida, porque o método de Singapura é um método que se baseia muito, portanto, nos pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Aqueles pequenos pormenores que ajudam a compreender um conceito. E isso é tão bom para as crianças, mas também para os pais, que podem ajudar as próprias crianças e acompanhar até o processo educativo dos seus filhos. Sem dúvida. Eu gostaria... O professor tem vindo a insistir nas últimas rúbricas para o envio de sugestões por parte dos telespectadores, pessoas que tenham interesse nesta disciplina e não só. Se quiser relembrar os seus contactos, para quem quiser entrar em contacto, estamos a mostrar a sua página. Que tipo de sugestões tem vindo a receber? Temos falado em muitos temas ligados ao ensino da matemática, mas também outros temas ligados ao cotidiano, à nossa vida do dia-a-dia. Já aqui exploramos a matemática das calçadas, das varandas, do artesanato. E eu gostava, particularmente este ano, de dedicar um bocadinho mais de atenção ao artesanato e a diferentes formas de artesanato. Temos formas tão ricas nas novilhas e era interessante que as pessoas enviassem as suas sugestões para o programa ou para o site que foi referido na página do Facebook e quem sabe, portanto, não poderá ser, os trabalhos dessas pessoas não poderão ser o próximo tema aqui no programa. Até porque a matemática vai ao encontro de todos, está permanentemente no nosso cotidiano, como o professor tem-nos mostrado. Sem dúvida. Nesta rúbrica. Obrigada, professor Ricardo Teixeira. Nós vamos continuar a falar deste seminário, mas agora passaremos a palavra com um dos oradores presentes. Obrigada, boa tarde. Eu que Até agradeço. daqui a 15 dias, professor. Até daqui a 15 dias. Obrigada. Esta oficina irá arrancar amanhã, como vimos, e o professor deixou-nos o convite para os encarregados de educação, professores em geral que queiram assistir a esta comunicação, a esta sessão de abertura marcada para amanhã às 4h30 no Anfiteatro C da Universidade dos Açores. Um dos oradores deste evento que irá estar presente nesta sessão Novas Estratégias para a Aprendizagem da Matemática é o professor Carlos Pereira dos Santos. Este
seminário pretende abordar novos métodos de ensino da matemática de forma a estimular o gosto e a aprendizagem pela disciplina. Agora, o nosso próximo convidado é precisamente um dos oradores deste seminário, o professor Carlos Pereira dos Santos, do Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações da Universidade de Lisboa. Muito bem-vindo, professor, obrigada e boa tarde também. Boa tarde. Obrigada pela sua presença no Açores hoje. Quais é que são estas novas estratégias, estas novas abordagens para o ensino da matemática? Quer falar-nos em traços gerais em alguns destes métodos? Ok, muito obrigado pelo convite. Breves segundos para enaltecer o programa que está a ser feito aqui nos Açores, o programa Processo, uma iniciativa do Governo Regional. É exatamente isso que tem que se fazer em Portugal, quer dizer, olhar para o que há de bom do mundo e ver como é que nós podemos aplicar cá. Portanto, não é uma questão é mesmo em Portugal que é isso que temos que fazer. Portanto, realmente os meus maiores parabéns. Eu trabalho uma colaboração estreita com os professores envolvidos neste assunto, portanto, o professor Ricardo Teixeira, a professora Ana Paula Garrão e a Margarida Dias, da Universidade dos Açores, e, portanto, é um enorme privilégio para mim poder fazer isso. Indo ao encontro da sua pergunta, portanto, este programa é baseado, digamos que no método de ensino da matemática que tem tido melhores resultados no mundo, que é o Singapore Math, portanto, o método de ensino da matemática utilizado em Singapura. Portanto, Singapura, como sabemos, é uma península do Sudeste Asiático. Nos anos 80, até aos anos 80, importava o método de ensino de fora, portanto, utilizava um método de fora, um currículo de fora, livros de fora, e no início dos anos 80, portanto, 1981, deu um passo em frente e criou um método próprio. Portanto, passou a fazer os seus livros, passou a pensar na sua didática, isso é muito importante, porque os livros em si são simplesmente um meio, mas a didática é realmente a alma disto tudo. Portanto, como devemos nós ensinar certos conceitos matemáticos, e criou uma coisa muitíssimo cotada. Hoje em dia há muitos... Que agora está a servir de exemplo para muitos outros países. Para muitos, nomeadamente nos Estados Unidos. Nomeadamente, eu próprio, em Lisboa, trabalho e colaboro com um colégio privado que está a tentar criar um método próprio, mas baseado neste método muito bem sucedido, que é o método de Singapura, e é um método testado e consagrado, no sentido em que os estudos internacionais, nomeadamente o TIMSS, que é um dos estudos internacionais mais importantes relativos à avaliação dos métodos de ensino. Singapura, portanto, em 2003 ficou em primeiro lugar, 4 anos depois, em 2007, ficou em segundo, depois, em 2011, recuperou o primeiro lugar outra vez, e, aliás, até podia dizer que não é só Singapura, se nós olharmos para os primeiros lugares, de uma maneira muito geral, os métodos orientais costumam estar nos 10 primeiros. Porque tem resultados práticos, a introdução e a aplicação destes métodos. Exato. Pronto. Passando agora ao método. Portanto, já tendo dito os ótimos resultados que eles têm e mais ou menos a gênese e a história do assunto, passando ao método concreto, o que é que se passa com o método utilizado por eles? É um método estruturado, ordenado e faseado. É um método baseado nas correntes construtivistas antigas de Brunner, que basicamente diz, muito bem, nós queremos passar do concreto ao abstrato e temos uma fase intermédia pictórica, esquemática, que ajuda o aluno, e promove enormemente a oralidade. Portanto, as crianças, desde os 3 anos de idade, começam a falar frases com sujeito e verbo, explicar os seus pensamentos, e toda a didática e processos utilizados para passar as mensagens promovem a oralidade. O que é um ensino ordenado, estruturado e faseado? Basicamente é isto. Um assunto B que precisa do assunto A, o assunto A deve ser tratado primeiro. Só que isto é muito interessante eu dizer assim, mas é um conjunto de milhões de assuntos encadeados, pensados, fantasticamente pensados, aliás, de forma a que realmente não haja passos em falso na questão do ensino inicial. Portanto, para eu poder explicar aqui em toda a sua plenitude, tínhamos que ir ao detalhe, mas digamos que o que se passa é exatamente isto. A ordem é levada muito a sério, bem como o faseamento. Se o aluno precisa de tempo e se é constatado e estudado que determinado assunto precisa de ser altamente faseado, é. E por isso os manuais deles são fantásticos. Quanto à passagem do concreto ao abstrato, também é razoavelmente fácil explicar a ideia. Portanto, se eu tiver 2 maçãs e juntar 3 maçãs, ficam 5 maçãs. Isto é um exemplo concreto.
se eu trocar maçãs por alguma coisa esquemática, que já não são bem maçãs, nem portas, nem mesas, nem pessoas, começam a ser cruzinhas, tabelas, gráficos, etc., estamos perante um esquema, estamos perante uma face pictórica, mas já não se pode dizer que seja claramente o exemplo concreto das maçãs e dos cães e das pessoas, etc. Finalmente, temos a simbologia própria da matemática, em que eu digo simplesmente que 2 mais 3 é igual a 5, e, portanto, tenho uma expressão utilizando os símbolos típicos da matemática, que não são só números, nem numerais, nem o sinal de igual, de soma, etc. São objetos que são maravilhosos por poderem ser aplicados a inúmeras situações. Portanto, o 2 mais 3 igual a 5 é poderoso, porque serve tanto para os carros, como para as pessoas, para os cães, etc. E isso é uma das virtudes da matemática e é o que faz ela realmente muitíssimo bem-sucedida na história da humanidade. E como é que as crianças aderem a este método de Singapura? Porque temos que falar de crianças, porque a aplicação destes métodos vem desde o início do percurso escolar, desde a formação das bases. Como é que as crianças aderem a este método? Vou tentar explicar muito sucintamente. Diz-me a experiência que adera muito bem, mas vou explicar porquê. Nós, face à matemática, por vezes, o que aprendemos são procedimentos. Eu sei fazer esta conta. Mas posso saber fazer esta conta, posso saber executar um determinado processo sem perceber nada do que está a acontecer. Ou seja, eu estou a tratar o assunto a um nível procedimental, meramente ser eficaz face a um determinado procedimento. Se o assunto é tratado assim, em bola de neve, a matemática torna-se muito enfadonha, porque nós não estamos a tratar a coisa de matemática que mais importa na matemática, que são as ideias e os conceitos. Ora bem, o método Singapura procura o melhor dos mundos. Quer isto dizer, as pessoas aprendem os procedimentos e as técnicas e os processos, mas, ao mesmo tempo, com uma importância extrema, tenta-se que as crianças, desde tenra idade, também percebam os conceitos e as ideias que os exportam. Ora bem, é isto que faz com que as pessoas, em vez de odiar a matemática, que pode realmente tornar-se odiosa quando a pessoa perde o comboio, seja algo gostável. É por isso que elas gostam. E diz-me a experiência que as crianças realmente gostam da matemática quando o processo é bem executado. Falam sobre ela. Compreender Exatamente. E fazer um raciocínio. Exato. A uma idade de pré-escolar. Eu noto que os pais dizem, sim senhor, realmente eu vejo os meus filhos com desenvoltura. Há aqui qualquer coisa que se passa. Portanto, enfim, não é ficção científica. O assunto feito com competência, incidindo na formação de professores, que, por exemplo, vai ser feita cá a partir do dia depois da manhã. Portanto, levando a coisa a sério, atempadamente, porque precisa de tempo, etc., realmente traz resultados e traz sucesso. E com esta introdução deste método e de outros, mas deste em particular, a curto prazo podemos começar a ver a inversão dos resultados da disciplina? Sim, mas, claro que sim. E sente-se. Sente-se, nomeadamente, nestes aspectos que eu acabei de dizer. A pessoa começa a notar uma certa atitude e uma certa desenvoltura face aos problemas matemáticos que não notava antes. De qualquer das maneiras, temos que perceber que, por exemplo, os livros são verdadeiras obras de arte. Os livros de Singapura são verdadeiras obras de arte. Alguns são obras de arte. Mas como as obras de arte, às vezes é preciso nós percebermos porque é que elas são o que são. Ou seja, os livros por si só, por exemplo, para dar este caso concreto, o livro não é uma varinha mágica. Portanto, eu posso mandar vir as edições americanas dos livros de Singapura, eles são umas obras de arte e as pessoas podem mandar vir e não perceber porquê. Quero eu dizer com isto que o assunto tem que ser complementado com uma rigorosa e competente formação de professores e isso demora algum tempo. Os professores têm que perceber qual é a ideia do método. Demora algum tempo o perceber, o saber todos os tais milhões de pormenores que eu falei há pouco. Professor Carlos Pereira dos Santos, muito mais poderíamos conversar sobre este assunto, mas deixamos o convite para amanhã, para quem quiser assistir à sessão de abertura deste seminário, onde poderão esclarecer e ouvir mais a sua preleção sobre este assunto. Okay. Obrigada, foi um prazer tê-lo no Açores hoje. Boa tarde.